você passa lá na BR-262, né, no sentido de Minas, pro Espírito Santo, às vezes vai curtir uma praia em Vitória, Guarapari, Mediações, né, você vê, né, a Pedra do Lagarto, a Pedra Azul. Todo mundo que passa na rodovia vê a pedra, não é isso? Pois é, você já imaginou tocar essa pedra? Nós vamos fazer isso. Você hoje, com a gente, vai poder tocar a Pedra do Lagarto. É verdade, eu não estou brincando não. Nós vamos fazer uma trilha fantástica aqui no interior do Parque Estadual da Pedra Azul. Depois você vai sentir a energia de poder tocar na pedra. E vai ficar com vontade de vir aqui fazer o mesmo que a gente vai fazer, não é? Então, quando você passar na rodovia e ver a pedra, você vai ver ela com outros olhos. E vai querer vir aqui fazer a mesma coisa que a gente vai fazer. Vamos lá? Iniciando uma trilha aqui no Parque Estadual da Pedra Azul, a trilha do cedro sentado. O guarda belo vai nos guiar, né? O monitor aqui, o guarda florestal, e a gente vai mostrar para você imagens maravilhosas. Vamos lá. Ela está com um ano, mais ou menos, um ano e pouco, um ano e 2 meses de uso. E a gente, ao locar a trilha, a gente encontrou esse toco de cedro rosa, que dá uma ideia da floresta que tinha aqui, né? O porte das árvores, a qualidade da madeira. Esse cedro rosa foi derrubado aqui pela história da colonização há cerca de 130 anos. E a marca do fogo. Então a gente vê aqui que o cedro rosa, que hoje está na lista de árvores ameaçadas de extinção, substitui, vamos dizer, o mogno lá da região amazônica. Aqui era transformado em cinza. Eram tantos cedros rosas, as pessoas não tinham como usufruir de toda a madeira, precisava abrir área para culturas, para as construções e etc. Então eles tinham de queimar a floresta, uma pena. Um cedro desse que provavelmente tinha seus 200, 300 anos era transformado em cinza. Tá? E dá uma ideia da qualidade da madeira, ainda era existindo. E em cima do toco do cedro nasceu um pé de clúzia. As clúzias são plantas típicas da restinga, do mangue. Então se a gente for lá no litoral visitar um parque, Paulo César Vinha, aqui próximo de Guarapari, a gente vai ver muita clúzia. As clúzias são plantas muito interessantes, elas requerem muita umidade e temperaturas altas, climas quentes. Lá ela tem essas condições, que é o clima quente, e a água do mar oferece a umidade que ela necessita, por isso que ela está ao longo do litoral, próximo do oceano. E aqui ela geralmente ocorre acima de 1000 metros de altitude, e aqui é uma exceção, geralmente ela se encontra em cima das pedras. Por que em cima das pedras? A pedra armazena calor do sol durante o dia, durante a noite, durante dias, a temperatura fica confortável para ela devido ao calor do sol armazenado na pedra. E a umidade que ela tem lá, aqui ela compensa pela proximidade das nuvens, por isso que ela está ou no litoral, no nível do mar, ou se não geralmente acima de 1000 metros de altitude, para estar próximo das nuvens, para ter a umidade necessária. A gente já observa bastante líquens, essas manchinhas que está no caule das árvores, a gente vai ver muito líquen. Os líquens, que são associações de algas com fungos, são plantas sensíveis a poluições. Então onde a gente tem muito líquen é sinal de pouca poluição. E outro detalhe interessante que a gente vê aqui já líquens coloridos. Os líquens coloridos, quando vermelhos, amarelos, no caso aqui cor-de-rosa, alaranjados, cores mais chamativas, que chamam mais atenção, esses líquens são tão sensíveis à poluição que vivem só onde não tem nenhum tipo de poluição. Então são indicadores de poluição zero. A gente vai aproveitar aqui para recuperar o fôlego, né? Dar uma renovada no nosso pulmão. E já que vocês são pessoas muito especiais, a gente, além das lembranças e recordações que vocês vão levar hoje daqui da Pedra Azul do Parque, a gente vai deixar vocês levar mais alguma coisa. Uma garrafinha de ar. Quando terminar a água que vocês estão levando aí, a gente deixa levar um pouco de ar puro para casa. Olha aqui, pessoal, uma clúzia jovenzinha, aqui, nasceu do lado da pedra. Olha que legal, por causa daquilo
que o guarda-belo nos falou. E tem uma família de lagartinha aqui também. Olha só. Vê se dá pra pegar. Tudo em perfeita harmonia aqui no Parque Estadual da Pedra Azul. Olha que legal. Tá. Vamos continuar o passeio, tem muito mais pra ver, hein? Vamos lá. Com certeza. Essa trilha, as pessoas que visitaram o parque, foram quase 1000 pessoas na temporada de verão do ano passado, entre janeiro e fevereiro. Os visitantes recebiam uma cédula com 4 opções de nome para a trilha. Então quem batizou a trilha foram as pessoas que visitaram o parque. E uma das opções de nome era o cedro sentado, e aqui está ele. Um cedro sentou, tem uma rocha, está sentado em cima da pedra, né? Cruzou as pernas, por incrível que pareça nasceu mais uma árvorezinha entre as pernas aí. Tá? E o cedro é uma das plantas que está ameaçada de extinção devido ao seu uso, né, a sua qualidade de madeira. E a gente descobriu por que esse cedro sentou. Quando a gente espera por muito tempo uma pessoa que fica nos prometendo e nunca cumpre, a gente espera sentado. Aqui o pobre do cedro sentou, a gente descobriu, esperando uma atitude mais humana em relação ao meio ambiente. Está esperando que a gente tome atitudes para salvar as nossas belezas, a nossa floresta, né, a nossa fauna e a nossa flora. E nós vamos viajar na história, que não é mentira, a história de guarda florestal. A gente vai olhar lá para a pedra, aquele último buraco da esquerda da pedra, lá no cantinho esquerdo. Olha se aquilo não é uma pegada de um ser humano, um pé virado para baixo. Conseguiram ver? Pois é. Eu tô vendo aqui. Na parte de baixo, onde teria ficado os dedos, parece que tem um pedaço de pedra lá. Aquilo não é pedra. É uma unha do camarada que soltou com a quentura da lava vulcânica. Quando ele pisou ali, o magma estava muito fervendo, ele tirou o pé, mas soltou uma unha. Foi o início do sofrimento. À direita do pé tem 3 buracos grandes, um coladinho no outro. Embaixo. Conseguiram ver? Pois é. Esqueça os 3, olha acima deles a pata da onça. Almofados, 4 dedos ali. Comparando a pata da onça, a pegada da onça está maior do que a pegada do camarada, não concorda comigo? Na atualidade, ou atualmente, precisam as 3 pegadas de ser humano para dar o tamanho, de onça aliás, 3 pegadas de onça para dar o tamanho de um pé de um humano adulto. A gente descobriu que desceu ali foi uma criança recém-nascida, por isso o pezinho menor do que da onça, e a onça já era adulta, né? Pé de criança geralmente é menor do que o pé de uma onça. E por que soltou a unha? Peles de bebê são muito sensíveis. Quando ele pisou ali, a larva queimou o pezinho dele. Bom, a gente também descobriu que esses animais teriam passado aqui há milhões de anos, 500 milhões, talvez até mais, ao mesmo tempo, ou seja, a onça ia daqui para lá escondida atrás da montanha, ao mesmo tempo a criança vinha de lá para cá, também camuflada atrás da montanha. Imagina o susto da criança. Só que a criança já andava armada naquela época. Se vocês olharem direito, aqui encaixado na pedra, uma espingarda virada para cima. Uma arma. Com um pequeno detalhe, olha o tiro saindo para cima. Agora eu pergunto a vocês, são muito inteligentes. Se a onça está com a pegada subindo, significa que ela estava cá embaixo. Se a pegada do bebê está descendo, significa que ele estava lá em cima. Automaticamente ele teria que ter atirado na onça para baixo. A gente descobriu. Ele, quando viu a onça que era muito maior que ele não conteve o nervosismo, começou a tremer com a espingarda na mão. E ele tremia tanto, que a espingarda começou a escapulir da mão dele. Ele tentou segurar a espingarda, disparou, foi um tiro acidental. Bem, agora imaginem vocês o barulho de uma arma dessa na pré-história, se uma arma pequenininha atualmente já dá um barulho mesmo. A gente descobriu, o barulho aqui foi tão alto, tão intenso, sabe o que aconteceu? Foi o momento que o lagarto ficou paralisado do susto. E naquela época ele estava subindo, aí morreu, petrificou, ficou aí. A criança largou a espingarda e deu no pé. No que a criança partiu, a onça partiu atrás. Só que a onça partiu com tanta raiva, a marca de unha tem lá hoje, até hoje lá no final. E vestígios dessa briga, uma mancha de sangue na pedra. Vocês acreditam? Eu conto isso, mostrando os fatos. Tem gente que não acredita, acha que é mentira.